pessoal, sejam bem-vindos e inscrevam-se no nosso canal para acompanhar mais aulas sobre ciências e biologia. O tema da aula de hoje vai ser sobre os automóveis e a poluição do ar. E nós iremos ver o que é a poluição, como os automóveis funcionam, os tipos de combustíveis, a poluição atmosférica que é causada por conta da queima dos combustíveis e também os problemas que os poluentes podem causar na nossa saúde. E para iniciarmos esse assunto, a poluição ela é uma palavra que vem do latim e ela significa sujar, manchar e contaminar com impurezas. Então, sempre que as características naturais do ambiente elas são alteradas e acaba prejudicando os animais, as plantas, afetando a saúde e o bem-estar da população, nós podemos chamar de poluição. E essa degradação do ambiente ela vai ocorrer de forma direta ou indiretamente por conta das atividades humanas. E tem diversos tipos de poluição. A poluição do ar, ela não é causada apenas por conta dos automóveis, que é o tema principal dessa aula, mas ela também pode ser causada por conta da queima das florestas, que é o desmatamento, também por conta das fumaças que são emitidas pela indústria e também a poluição que é causada por conta da incineração do lixo. Além disso, a gente também tem a poluição sonora, que ela é causada por barulhos. Podem ser barulho dos motores de carro, buzinas, os ruídos de máquinas. A gente também tem a poluição visual, que, como mostra nessa foto, ela é muito comum em centros e em grandes cidades, que tem como característica o uso desses banners e letreiros, que isso vai acabar modificando a paisagem e sempre com muitas cores e luzes. Outro tipo de poluição é também a poluição da água e do solo, que é muito comum ocorrer por conta de resíduos de agrotóxicos e a contaminação pelo lixo, que é descartado de forma incorreta. Mas então, o que a poluição do ar ela vai ter a ver com os veículos? Para os automóveis eles conseguirem se movimentar, é necessário que dentro dos motores ocorra uma reação química, e essa reação é chamada de combustão. Então, tanto os motores dos carros, das motos, dos ônibus, dos caminhões, vai ocorrer a queima do combustível, liberando uma energia que vai fazer com que o veículo consiga andar. E nesse GIF, a gente tem um exemplo de um motor que é movido a gasolina e ele faz esse movimento. Então, o pistão ele vai comprimir o ar e o combustível e depois vai ocorrer uma explosão que vai empurrar esse pistão para baixo e aí a energia vai ser liberada para conseguir movimentar as rodas. E aqui nessa imagem a gente tem esse processo um pouco mais explicado. Então, o primeiro movimento do motor é quando o pistão desce, aí aqui vai fazer uma injeção, ou seja, vai entrar nesse espaço uma mistura de ar e vapor de gasolina. Aí o segundo movimento vai ser quando o pistão sobe e vai comprimir aqui, vai apertar nesse espaço a mistura do ar com o combustível, que pode ser a gasolina ou o etanol. Depois vai ser liberado uma faísca que vai causar uma explosão nessa mistura, empurrando o pistão para baixo. E todo esse movimento vai estar gerando a energia que vai fazer com que o carro ele consiga andar. E aqui, depois que ocorre a explosão, o quarto movimento, vai ser novamente o pistão ele vai subir, só que nesse momento vai ser liberado os gases que foram formados nessa combustão, que foi aqui o momento em que a faísca ela provocou essa explosão. E a partir daqui vão ser liberados os gases no ambiente através do escapamento do veículo, tanto do carro e de moto, caminhão. E esses gases, como a gente vai ver mais para frente, eles, quando são emitidos em grandes quantidades, eles vão causar danos ambientais e danos à nossa saúde.
E existem dois tipos de combustíveis, o combustível fóssil e o combustível não fóssil. O combustível fóssil ele vai ser obtido a partir de fontes que foram formadas durante milhões de anos, que é como resultado da fossilização de animais e vegetais. Então, essas fontes é o que a gente conhece, né? Essa matéria-prima é o petróleo. Porém, como demora muitos anos, milhares de anos, a gente considera isso como uma fonte não renovável. Então, a partir do momento que acabar o estoque, essa matéria-prima que já está formada, não vai ser mais possível produzir os combustíveis a partir dela, porque vai demorar milhares, mas milhões de anos para poder formar as reservas novamente. O outro tipo de combustível que a gente tem são os não fósseis, que eles são obtidos através de fontes naturais, ou seja, é possível que ele se renove. Então, como a gente vai ver, esses combustíveis eles são obtidos muitas vezes através de vegetais. E como exemplo dos combustíveis fósseis, a gente tem a gasolina, que é o combustível mais utilizado atualmente no mundo todo e ela é derivada do petróleo. Outro combustível que é de origem fóssil é o gás natural. E esse gás ele é encontrado em rochas porosas no subsolo. E embora ele seja um combustível fóssil, ele é considerado uma energia limpa porque ele não emite tantos poluentes no ar. Outro combustível fóssil é o óleo diesel, que ele também é um combustível que é obtido, que ele é produzido a partir do petróleo e ele é muito utilizado principalmente em transportes de carga, que são os caminhões. Já os combustíveis não fósseis, a gente tem como exemplo o etanol. E aqui no Brasil, o etanol ele é produzido principalmente através da fermentação e a destilação do bagaço da cana, mas também ele pode ser produzido através de resíduos da beterraba, do trigo ou do milho. Outro exemplo de combustível não fóssil que a gente tem é o biogás. E para produzir o biogás é necessário ter a matéria orgânica, né, uma biomassa, então vão ser os resíduos da agricultura e da pecuária. E aí, esses resíduos eles vão ser colocados em um biodigestor, onde as bactérias elas vão decompor esse material e liberar o biogás. E aí, esse gás vai ser purificado e pode ser utilizado como fonte de energia elétrica. E também a sobra, que é o biometano, pode ser utilizado como energia veicular, então pode ser utilizado como um combustível. E aqui nessa matéria a gente tem essa notícia, né, que é dessa empresa Cibiogás, que junto com a usina hidrelétrica de Itaipu, eles possuem, né, eles apresentaram um centro de produção de biogás para veículos. Então aqui na imagem a gente pode ver essa moça que ela está nesse posto, né, abastecendo o carro com o biometano, que é um tipo de biogás e ele é menos poluidor. Então, ele é um combustível ecológico. E aqui a gente pode ver, né, esse exemplo e que é viável a produção deste combustível aqui no nosso país. E isso já ocorre. Outro exemplo de combustível não fóssil é o biodiesel. É um óleo também que vai ser obtido através das fontes vegetais, como o girassol, o algodão, a mamona e a soja, também utilizado em veículos. Então, quais seriam as vantagens e as desvantagens de utilizar os combustíveis não renováveis, que são os combustíveis fósseis? A vantagem é que esse tipo de combustível ele tem uma grande eficiência energética, então é possível produzir muita energia através deles. E como o uso desse tipo de combustível ele é muito comum, e já é explorado, então acaba tendo uma facilidade tanto para a localização, a extração e o processamento dessas substâncias, porque a gente já tem empresas especializadas que fazem esse tipo de produção, como aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Petrobras. E além disso, por ser muito utilizado, ele pode acabar tendo um melhor custo-benefício, até porque é muito utilizado, então tem uma alta produção, e isso vai acabar diminuindo os preços, já que o consumo é muito alto.
Porém, as desvantagens é que por ser combustíveis não renováveis, né, então as matérias-primas elas demoram milhões de anos para serem produzidas, conforme essas reservas, por exemplo, de petróleo, elas forem se esgotando, então o preço dos combustíveis vai acabar elevando, porque você vai ter menos reserva para produzir. Como vai ter uma alta procura por esses combustíveis, o preço vai subir. Além disso, esses combustíveis não renováveis, eles são os principais tipos de combustíveis que emitem os gases poluentes da atmosfera, principalmente a gasolina e o óleo diesel, que são muito utilizados atualmente. Então, como no nosso país e no mundo todo tem uma enorme frota, né, de veículos, então a gente tem uma grande quantidade de automóveis e esses automóveis usam principalmente a gasolina e o óleo diesel, acaba tendo muitos gases poluentes que são emitidos diariamente na atmosfera. Isso vai acabar gerando graves problemas tanto no meio ambiente quanto à nossa saúde. A vantagem é que as fontes elas não vão se esgotar, então é possível sempre estar produzindo mais matéria-prima, principalmente através da plantação. E todo esse processo vai acabar gerando muito empregos durante a produção. Esses combustíveis, eles são considerados uma energia limpa, então eles vão contribuir muito menos para a poluição, porque eles vão emitir menos gases poluentes. E além disso, também pode aumentar as exportações, né? Então é possível vender esses combustíveis para outros países, o que vai contribuir para a economia. Porém, algumas desvantagens é que, como esses combustíveis são produzidos através de fontes vegetais, então vai ser necessário grandes áreas para agricultura. E como a gente já viu em uma aula anterior, quem não assistiu essa aula, ela está disponível aqui no canal, então vocês podem ter acesso. É a aula que compara a agricultura convencional com a agricultura orgânica. A gente viu que a agricultura convencional, que é o modelo que é mais utilizado atualmente, causa grandes impactos negativos no nosso meio ambiente, principalmente porque ele prioriza a monocultura, que é um cultivo de uma única espécie de vegetal, que vai acabar causando danos ao solo. Além disso, é muito utilizado os agrotóxicos, que também vão poluir o ar, o solo e as águas. E esse modelo de agricultura convencional, que é o mais utilizado hoje em dia, ele também consome muita água. E esse consumo excessivo de água vai acabar contribuindo, né, para a escassez desse recurso. Além disso, por conta desse modelo de produção que é utilizado, se os combustíveis renováveis eles forem acabar sendo muito utilizados, ter uma grande demanda por esses combustíveis, é possível que o preço dos alimentos eles acabem aumentando. Isso porque vai ser necessário tanto terras para produzir alimentos e terras para produzir esses vegetais para fazer os combustíveis fósseis. Então vai ter uma competição por esse espaço. E a poluição atmosférica, ela vai ser quando na atmosfera vai ter uma grande concentração de substâncias nocivas, que vão ser tanto os resíduos sólidos, líquidos e gasosos. E essas substâncias, nessas quantidades, elas vão acabar prejudicando a vida na Terra. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que tanto os veículos e as indústrias, elas emitem esses poluentes, mas também podem ser emitidos de forma natural, como nos casos dos vulcões, quando entram em erupção e acabam liberando esses gases. E a poluição do ar causada por conta dos veículos automotores, ela acaba emitindo principalmente o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, os aldeídos e o material particulado. Esse material particulado vai ser a fumaça, a fuligem,
partículas que podem acabar escapando do pneu quando ele é desgastado e poeira. E a poluição da atmosfera uma dos efeitos que ela acaba causando é a elevação da temperatura da Terra, que a gente chama de efeito estufa. Então, quando tem essa excessiva quantidade de gases na atmosfera, isso vai acabar bloqueando que a radiação solar ela consiga se dissipar, né, que ela consiga sair, como mostra aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem a atmosfera e aqui nessa parte amarela mostra um exemplo, né, como se fossem os gases. E isso acaba bloqueando a saída do calor, que fica retido aqui, e aí o efeito estufa vai causar o aquecimento global. E o principal causador disso é o gás carbônico, que ele é emitido na queima do combustível fóssil, principalmente da gasolina e do óleo diesel. Além disso, essa queima incompleta dos combustíveis fósseis, ela também vai causar a chuva ácida. E aqui, nesse esquema, a gente consegue visualizar o que ocorre. Então, os gases que são liberados para a atmosfera, tanto pelos caminhões, né, os veículos, carros, tanto pela indústria, ou até mesmo de forma natural pelos vulcões, eles são liberados, aí eles são transportados pelo vento. Então, mesmo que o gás ele seja emitido em uma região, ele vai se espalhar por todo o globo por conta do vento. E aí, os gases, eles vão acabar encontrando, né, e se combinando com as gotículas de água e vão formar outros compostos, que no caso é formado o ácido sulfúrico. E aí, quando chove, né, esse ácido ele acaba caindo sobre a superfície da terra, e essa chuva ácida, ela pode destruir as plantações, poluir o solo, acidificar, né, o solo e as fontes de água, e também vai corroer os materiais que são utilizados, por exemplo, na construção civil. Além disso, a poluição da atmosfera ela vai causar danos à nossa saúde. E o mais comum, né, que pode ocorrer são dores de cabeça por conta dos gases tóxicos, o coriza, que é quando o nariz fica escorrendo, os olhos podem ficar ardendo e ficar vermelhos. Tem também uma sensação da garganta raspando, então a garganta ela fica irritada. E além disso, pode causar também problemas mais sérios, né, como os problemas respiratórios, que pode ser pneumonia, bronquite e asma. E alguns estudos, eles mostram que a poluição do ar, ela pode causar, né, a morte de pessoas, principalmente por conta dos agravamentos das doenças respiratórias. Então, pode ser, por exemplo, que algumas pessoas acabem pegando pneumonia ou tendo um agravamento de algumas doenças por conta desses gases. Além disso, como a gente já viu anteriormente, os poluentes eles vão acabar contribuindo para as mudanças climáticas através do efeito estufa, que vai aumentar o aquecimento da Terra e vai causar o derretimento do gelo, que pode causar também a extinção de espécies. E a gente também tem a mudança dos padrões de chuva, então é possível que tenha tempestades mais intensas, mais fortes, e essas mudanças climáticas vão causar diversos problemas e afetar a nossa vida. Então, quando chove muito, pode haver quedas de árvores, pode ter acidentes, ou então destelhamentos, né, ventos muito fortes que vão acabar causando quedas de muro, e tudo isso acaba afetando a nossa vida. Além disso, outra coisa que pode acabar acontecendo é diminuir a produção de energia solar. Então, por conta da neblina e da poeira causada pela poluição do ar e a fumaça, isso vai impedir que os raios solares eles cheguem até a placa
e diminuindo então a produção de energia. Além disso, também pode ocorrer a diminuição da produção de alimentos por conta dessas mudanças climáticas, ou então quando faz muito calor, as culturas, né, as plantações, elas são afetadas, ou até mesmo o frio. Quando acaba ficando muito frio, isso vai prejudicar a produção de alimentos. E aqui a gente tem essa notícia que fala sobre um estudo que foi realizado na cidade de São Paulo, que mostra que quando o preço da gasolina cai, a poluição do ar sobe. Então, os cientistas eles analisaram e coletaram, né, amostras do ar na região de São Paulo e compararam a concentração de poluentes de acordo com o valor do combustível, da gasolina. E eles conseguiram perceber que quando o preço da gasolina cai, há um aumento nos poluentes da atmosfera, porque as pessoas elas vão acabar escolhendo esse tipo de combustível, vão utilizar mais esse combustível. Porém, quando ocorre ao contrário, o preço da gasolina ele sobe e o preço do etanol, que é o combustível que a gente já viu, que é um combustível renovável, que produzido através do bagaço da cana, a poluição do ar ela acaba caindo, porque os motoristas que possuem um carro flex, que é um modelo de carro que que ele utiliza, né, tanto a gasolina como o etanol, eles acabam escolhendo o etanol por ter um preço mais barato. E a partir do momento que você deixa de utilizar a gasolina e passa a utilizar o etanol, que libera menos poluentes, a poluição do ar ela acabou caindo. Então, isso mostra que optar por um combustível que seja uma fonte limpa, que vai emitir menos poluentes, isso pode trazer benefícios, né? Já que os gases que causam o efeito estufa e também prejudicam a saúde, eles não vão estar sendo emitidos na atmosfera. Então, para fazer o combate da poluição do ar, é necessário principalmente que tenha a diminuição do número de veículos. Então, principalmente nas grandes capitais, a gente tem uma frota de veículo muito grande que usam muitos combustíveis fósseis, como a gasolina, e emitem uma grande quantidade de poluentes na atmosfera. Então, é necessário que sejam feitas melhorias, né? Melhorias significativas para melhorar a qualidade do transporte público, que esses transportes eles não emitam tantos poluentes, também seja construídas ciclovias para que os ciclistas eles consigam transitar de forma segura, sem colocar a sua vida em risco, também utilizar mais metrô e trens para que seja reduzido o número de veículos nas ruas. Além disso, também é possível ter mais investimentos, tanto na pesquisa e na melhoria, né, desses veículos, para que sejam produzidos mais combustíveis que emitam menos poluentes, e também uma fiscalização que pode ser feita através dos órgãos públicos em veículos, né, para ver se esses veículos eles são regularizados e se eles possuem filtros que podem diminuir a emissão dos poluentes. E além disso, como a gente viu na notícia anterior, quando for possível, né, o motorista ele possa optar por usar o etanol no lugar da gasolina, porque isso vai contribuir para uma redução dos impactos ambientais, né, e para os efeitos negativos que os poluentes eles vão causar na nossa saúde e no meio ambiente, já que o etanol ele vai acabar não contribuindo tanto para o aumento dos gases poluentes na atmosfera. E a aula foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!